Graça e paz, bem-vindo ao meu canal Raízes Profundas, para mais um ensino da palavra. No meu vídeo anterior eu falei sobre o cansaço da alma, que a nossa alma está cansada e às vezes a gente não se dá conta. Então nós, seres humanos, povo de Deus, que na caminhada com Cristo se enfraqueceu na fé, cansou, mas às vezes só acha que é um cansaço físico, um cansaço emocional, mas não, também é um cansaço na alma. Mas hoje o vídeo vai ser o outro assunto, Isaías 61. O vídeo anterior falava do ajudador de Israel. Agora vai falar o ano da bondade do Senhor. O que fala esse versículo, Isaías 61? Na palavra, Isaías 61 fala assim, ó: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Aqui está falando de Cristo. O Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas e aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do Senhor, nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Gente, o texto é comprido, mas é necessário, depois eu vou explicando aos poucos. Se quiser me acompanhar na sua Bíblia, melhor ainda, né? Você vai fazendo as suas anotações, o que Deus for falando ao seu coração. Eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministro do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que você sofreu, o meu povo receberá porção dupla em vez de humilhação. Eles regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna, porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles serão um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com vestes de salvação. E sobre mim pôs o manto da justiça, qual um noivo que adorna a cabeça, com um sacerdote, qual a noiva que se enfeita com joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Foi longo, mas aqui eu vou mais puxar o assunto sobre o ministério de Jesus e também os discípulos, que também têm ministério. Então Jesus tinha um ministério, ele foi ungido para quê? Para quê? O Senhor ele veio somente para salvar, mas enquanto ele estava na terra, ele estava fazendo o quê? Enquanto ele andava sobre a terra nesses
período ali de 30 a 33 anos, o que ele ficou fazendo enquanto a isso, né? Ele veio, na verdade, para levar as boas notícias aos pobres. Aqui, necessariamente, não está falando pobre de dinheiro, gente. Aqui é pobre de espírito. Ele veio para cuidar do que estão com o coração quebrantado, um coração aberto para Deus, um coração que não carrega orgulho, um coração que não carrega soberba, um coração... a pessoa pode até estar cheio, sim, de tristeza com a vida, com o que passou, mas essa pessoa, por mais que ela passou situações na vida, ela não tem um coração endurecido para Deus. E muitas das vezes, quando as pessoas passam por certas coisas, elas se fecham para Deus, fecham o coração, porque geralmente falam, mas por que Deus permitiu isso? Mas, porque a maioria já sempre fala assim, mas esse Deus é tão bom porque permite coisas ruins acontecer, sempre esse mesmo papo, sabe? Mas ele veio para aqueles que estão com o coração aberto para ele, quebrantado. Ele veio para anunciar a liberdade aos cativos e libertação aos cativos das trevas, principalmente da nossa alma, principalmente a alma. Muitas vezes está tudo bem por fora, você está prosperando, você tem uma família abençoada, você tem saúde, você tem todas as coisas que o ser humano procura buscar nessa terra. Mas há prisões internas, há prisões no nosso interior que muitas das vezes não conseguimos nos libertar. Às vezes são ressentimento, às vezes são tristeza que a gente carrega em nosso coração. São prisões de culpas, de ficar carregando pesos, fardo que não são nossos, que é para entregar para Cristo, mas a gente prefere levar acusações que o diabo coloca em nossa mente. Então ele veio para libertar. Jesus veio para libertar das trevas. Então, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. É um tempo de graça, libertação e restauração espiritual. No vídeo anterior eu falei sobre o cansaço da alma, que muitas das vezes nós em si estamos tão focados nas coisas externas, de adquirir, de prosperar, de crescer, só que a gente esquece do principal, que é a nossa vida espiritual. Então é onde que quanto mais estamos buscando as coisas do mundo, menos as coisas de Deus, a alma começa a se abater, começamos a nos distanciar de Deus, e onde começa a tragédia, que é começar a nossa alma se abater. Por quê? Porque a nossa alma precisa de Deus. O nosso coração precisa estar perto de Deus. Então, tu pode comprar um carro novo, que a alegria vai ser passageira, vai ser de horas. Não vou nem botar de dias, vai ser de horas. Então, assim, aquilo que a pessoa em si está quebrada por dentro, às vezes é na fé, está sem fé, às vezes é na família, só Deus e a pessoa sabe no que precisa de restauração. Então, ele veio para proclamar o ano da bondade do Senhor. E o da vingança também, né, gente? Não esqueça que Deus é justiça. Então, mas ele está falando aqui de restauração, tá? Tô falando do vídeo anterior que ele fortalece o cansado. Então, para consolar todos os que andam tristes. Às vezes a gente se pega triste, mas por que eu tô tão triste? Por que eu não consigo sentir alegria? Por que a minha alma está tão entristecida? Então, ele veio para consolar com a presença do quê? Do Espírito Santo. E dar todos os que choram a bela coroa em vez de cinzas. Em vez de pranto, um canto de louvor. Em vez de o espírito deprimido, Jesus veio trazer o quê? Restauração naquilo que está arruinado. Em lugar da vergonha,
que a gente sofre porque, vamos supor, no que eu estou sofrendo essa vergonha? Porque muitas das vezes, quando já estamos desfalecidos na fé, a gente fica com vergonha de buscar a Deus, ficamos com vergonha de falar para Deus por que chegamos a esse ponto. Então, Jesus veio trazer a restauração. E assim como Jesus era e é um sacerdote, nós, seus discípulos, também somos. Mas eu vou explicar o que é a coroa em vez de cinzas. No Antigo Testamento, sentar-se sobre ou cobrir a cabeça com cinzas era o sinal de luto profundo e arrependimento. A coroa simboliza a reversão da situação. Deus transforma a tristeza em alegria. O óleo da alegria. Antigamente o óleo era usado para ungir os convidados de honra, simbolizando celebração, paz e a presença consoladora do Espírito Santo. Manto de alegria. Representa vestes de identidade, trocar angústia por louvor e adoração. Então aqui está falando qual foi o ministério de Jesus, enquanto esse tempo, o que ele veio fazer na terra. E nós, né, procuramos buscar tantas coisas terrenas, estar preocupado com tantas coisas e descuidamos da nossa vida espiritual. Será que a gente tem o azeite sobrando nas nossas lamparinas? Eu, sinceramente, esses dias não peguei, que nem eu falei, nesses 3 meses, azeite de reserva não tenho. Será que você tem? Então, assim, aqui diz, assim como Jesus era um sacerdote, quem que é o sacerdote da sua casa? Quem foi escolhido da sua casa para buscar mais a Deus ou para alinhar mais a sua família com Deus? Quem ora mais na sua casa? Quem busca mais por Deus na sua casa? Então, a pessoa em si sabe, na verdade, o papel principal seria do homem, mas há papéis trocados, né? Então, assim, mas diz lá em Lucas que Jesus deu autoridade aos seus discípulos. Você é um discípulo de Cristo? A partir do momento que o Senhor te escolheu, né? Porque é o Senhor que nos escolhe primeiro. Será que você não tem um chamado ali? Porque a palavra diz, né? Ide é de todos, levar a palavra é de todos. Então, reunidos os 12, Jesus deu-lhe autoridade sobre todos os demônios para curar e proclamar o reino. Então, a gente, se alguém está se sentindo triste, nós temos autoridade no nome de Jesus para levar alegria a essa pessoa. Se a pessoa está se sentindo, sei lá, culpada, sozinha, nós temos autoridade no nome de Jesus de orar por essa pessoa. Então, somos os discípulos de Cristo também. Esta mensagem é para que a gente possa lembrar que Jesus veio trazer restauração, renovação da nossa alma. Nós temos que pedir ajuda para o Senhor todos os dias, porque estamos no tempo que o povo de Deus está cansado, sobrecarregado, alma cansada. Sabe aquele louvor? Alma cansada, não desespere, espere em Deus. Tô dando uma de cantora aqui já. Então, assim, essa é a mensagem de hoje, falando sobre o ministério de Cristo, para que ele veio. Ele veio para trazer alegria, para a gente se alegrar, né? Lembrar da coroa, que Deus transforma tristeza em alegria. Lembrar do óleo da alegria, significa honra. Que no tempo, aqui como diz, a gente sempre leva para o lado da honra, primeira coisa que a gente lembra é o estado financeiro, né? Ai, o Senhor vai me honrar, a pessoa que fez tal coisa para mim, Deus vai cobrar dela e tal, e tal, e tal. Mas não é isso que o Senhor está falando. Ele está falando que vai, no lugar da nossa vergonha, ele vai trazer dupla honra. Claro, né? Se a gente tem um coração aquebrantado, um coração que o busca, que se esforça, então essa é a mensagem
que eu tenho para sua vida, que Jesus tem para sua vida. Que ele seja teu sacerdote, o que restaura a tua alma. Então compartilhe esse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, para que possa alcançar mais vidas. Graça e paz.